Olá, todos os inscritos do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcos Felipe, professor de Geografia. E nesse vídeo de hoje, este que será o primeiro vídeo do canal Geopoliticano na Rede, nós iremos falar sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia. Nós iremos falar sobre esse acontecimento, sobre todos esses acontecimentos que vêm abalando o mundo aí nessa última semana. E eu gostaria nesse vídeo de explicar um pouco sobre o que causou essa crise entre a Rússia e a Ucrânia. Muita gente tem acompanhado, né, nos telejornais e também nas mídias sociais a respeito do que está acontecendo, dessa invasão, dessa ocupação russa do território ucraniano, mas muitas pessoas não conhecem a história por trás desse conflito, né? O que causou, o que gerou esse conflito. E nesse vídeo de hoje nós iremos explicar sobre esse conflito. Mas para falar sobre esse conflito, pessoal, é importante a gente lembrar do passado, a gente falar, né, sobre o século passado, sobre a Guerra Fria, para que você possa entender o que está acontecendo no presente. É necessário conhecer o passado, porque o presente ele é uma construção do passado. Então, no século passado, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o que acontece ali na Segunda Guerra Mundial em 1945, né? Os Estados Unidos, junto com os aliados e também a União Soviética, invadem Berlim e derrubam, né, o Império Nazista de Hitler. E depois disso, após isso, os Estados Unidos e a União Soviética vão acabar se tornando as duas únicas grandes potências econômicas e bélicas no mundo todo. E nós vamos viver então um mundo bipolar, né? A gente vai viver uma guerra que a gente chama de Guerra Fria. Por que é Guerra Fria? Porque os Estados Unidos ele vai viver cerca de 46 anos em conflito com a União Soviética, mas esses dois países, essas duas nações, elas não vão se enfrentar belicamente falando. Os Estados Unidos não vai enviar mísseis contra a União Soviética, nem a União Soviética contra os Estados Unidos. Essa Guerra Fria foi uma guerra ideológica entre o capitalismo americano e o comunismo ou o socialismo soviético. E durante todo esse período de Guerra Fria, houve várias tensões entre esses países, né? A gente poderia mencionar aqui os três principais pontos, né? Os três principais acontecimentos que a gente teve na Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em Cuba em 1962, que foi quando a União Soviética havia colocado mísseis em Cuba para chantagear os Estados Unidos ali. Por quê? Porque os Estados Unidos haviam instalado mísseis, armas nucleares na Itália e na Turquia, e esses mísseis poderiam chegar até Moscou. Então a Rússia estava ali meio que com medo de sofrer algum tipo de ataque dos americanos. Então eles colocam esses mísseis em Cuba não como uma forma de querer atacar os Estados Unidos, eles não tinham esse interesse. O objetivo mesmo era chegar a uma negociação diplomática para que os Estados Unidos também tirassem os mísseis lá da Itália e da Turquia. Os cubanos tinham interesse sim de enviar essas ogivas nucleares e destruir, né, grandes cidades americanas, mas os soviéticos optaram pela negociação, e aí houve todo um histórico de negociação entre Washington e Moscou para que aquelas armas nucleares fossem tiradas de lá e essa tensão acabasse. O que acontece é que após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, nesse período todo de Guerra Fria, a gente vai ter essas tensões acontecendo pelo mundo. E uma coisa muito interessante é que a União Soviética ela abocanhou muitos territórios que antes pertenciam à Alemanha nazista. E esses territórios ali do leste europeu que pertencia, né, que passa então a pertencer à União Soviética, são territórios que vão ter ali um modelo econômico socialista. Lá no início da década de 90, a gente tem o que? O colapso da União Soviética. A União Soviética ela vai colapsar porque o modelo socialista, né, o modelo econômico socialista, ele não funciona, ele não dá certo. Então, o Gorbachev, que era o primeiro-ministro da União Soviética na época, ele inicia um processo de perestroika, que era um processo de abertura da União Soviética para o mercado internacional. E nesse processo de fim da União Soviética, quando a União Soviética ela deixa de existir, você passa a ter agora uma Rússia com um mercado de capitalismo de Estado, você tem o surgimento, né, de novos países vão surgir. Por quê? Porque na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como no mapa que a gente vê agora, vários países se integraram na época da União Soviética, fazendo parte da União Soviética, ou seja, se tornando repúblicas da União Soviética.
Mas como a União Soviética ela vai deixar de existir ali no início da década de 90, essas repúblicas vão se desmembrar da União Soviética e se tornarem então países independentes. E aí você vai ter o surgimento de alguns países independentes, na verdade vários países independentes, como é o caso da Estônia, da Lituânia, da Letônia, da Moldávia, da Geórgia, o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão, o Kirguistão e a Ucrânia, que é o país que nós iremos citar agora. O que acontece, pessoal? É interessante a gente observar a história da Ucrânia para a gente entender o que está acontecendo ali. A Ucrânia é um país que inicialmente a gente pode observar que ela tem um histórico muito ligado com a Rússia do ponto de vista cultural. Só para vocês terem ideia, pessoal, a Rússia ela se origina na Ucrânia. Ela se origina na Ucrânia, inclusive Kiev, que é a capital da Ucrânia, é a primeira capital da história da Rússia. Ela foi capital da Rússia muito antes de Moscou ser capital da Rússia, que é a atual capital agora. Então, o que acontece, pessoal? No período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Europeia criaram uma organização chamada de OTAN. Esse aqui é o símbolo da OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é o Tratado do Atlântico Norte, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por que a OTAN foi criada? Porque como a União Soviética ela estava se expandindo muito ali no continente europeu, e aí eu vou voltar agora para o mapinha anterior para vocês verem que toda essa região aqui, ó, pessoal, que tem esses países desmembrados, ela eram regiões pertencentes à União Soviética, né? E depois eu vou explicar mais para frente qual era o objetivo da União Soviética nessa expansão que eles tinham, né, em relação à Europa. Então, o que acontece? A OTAN ela foi criada pelos Estados Unidos e pela a União Europeia como uma forma de enfrentar, de fazer um contraponto à União Soviética e à expansão soviética ali na Europa. Por quê, pessoal? Porque a União Soviética ela tinha um modelo econômico diferente do capitalista, era socialista, mas além disso era um modelo político antidemocrático. E como os países do oeste, né, da Europa ocidental, são países democráticos, que têm uma democracia liberal, com direitos humanos, liberdades individuais protegidas, muitos próximos ali dos Estados Unidos, eles não queriam que a União Soviética pudesse se expandir a tal ponto de dominar a Europa e tirar todo aquele mundo de liberdade que a Europa tem. Então, eles criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte para poder ser um contraponto à União Soviética. E a União Soviética também, ela vai dar uma resposta criando, né, o Pacto de Varsóvia, chamando ali República Socialista para fazer parte desse Pacto de Varsóvia, que é uma resposta à OTAN, é como se fosse uma OTAN ao contrário, né? Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, os países da Europa, eles se alinham com os Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial como contraponto à União Soviética, principalmente pelo fato do quê? Por que eles têm essa aliança com os americanos, né? Países como a França, a Alemanha, saíram arrasados da Segunda Guerra Mundial, saíram todos destruídos, né? E economicamente falando e estruturalmente falando. Os Estados Unidos então vai criar o Plano Marshall, né? Que é a injeção de dinheiro para a recuperação da economia e da estrutura desses países. E os Estados Unidos não faz isso porque é bonzinho, faz isso porque quer ter influência ali. Então os Estados Unidos ele dá essa ajuda financeira para esses países europeus se reconstruírem e em troca esses países acabam se tornando aliados americanos ali no continente europeu. Então, pessoal, o que acontece? Como a Ucrânia ela tem um passado russo muito grande, inclusive o idioma falado ali em várias partes da região da Ucrânia é o russo, e fez parte da União Soviética no passado, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, quando você tem o fim da União Soviética, a Ucrânia ela se torna um país e ela acaba se tornando independente, assim como muitos outros países ali do leste europeu. A Rússia, como país, como uma espécie de defesa, do ponto de vista de defesa do seu território, ela fica muito aberta, e muito sensível a ataques vindo de possíveis países rivais. Se a gente observar aqui um mapa da Eurásia, isso aqui tudo que esse território que a gente chama de Eurásia, né, pessoal? A gente observa que aqui, pessoal,
com esses países se tornando independentes, as fronteiras da Rússia elas ficam abertas, explícitas e muito fáceis de serem atacadas por um rival. E a gente observa também que do ponto de vista geopolítico, a Rússia ela não tem saída para o mar. Houve um grande estrategista geopolítico do passado, que eu não me lembro agora o nome dele, que ele defendia que para que uma grande nação se tornasse uma grande potência econômica, ela consequentemente ela tinha que ter o quê? Ela tinha que ser uma grande potência marítima. A grande potência marítima, ou seja, a nação que dominar os mares do mundo, ela se tornará então a grande potência econômica do mundo, aí o grande player, né, da geopolítica mundial. Como a Rússia não tem saída para o mar, e a gente precisa entender assim, como que você fala que a Rússia não tem saída para o mar se tem mar aqui? Mas aqui é a Sibéria, não tem nada. E a Rússia ela precisa de saída para o mar para quê? Para poder enviar utensílios, como também o gás natural, que a gente vai falar mais a pouco, para poder vender, né, para os demais países. Então, estrategicamente falando, não é bom para a Rússia você ter suas fronteiras aqui no leste da Europa, abertas e também ser uma grande nação que aspira a ser uma grande potência econômica sem ter saída para o mar. Então, o que acontece, pessoal? Qual que é o interesse, qual que é a estratégia da Rússia em relação à Ucrânia? Acontece que a Ucrânia ela tem saída para o mar. Eu vou mostrar para vocês aqui onde é que está a Ucrânia. A Ucrânia é a número 6. Vocês estão vendo aqui a Ucrânia, certo, pessoal? Aqui na Ucrânia você tem a região da Crimeia, que foi anexada em 2014. A gente vai falar mais à frente sobre a Crimeia. Aqui você tem, através da região da Crimeia, acesso ao Mar Negro, ok? A Rússia ela não tem acesso ao Mar Negro, certo? Porque a Ucrânia acaba se tornando um bloqueio para a Rússia. Mas a Rússia precisa do Mar Negro para quê? Para poder escoar aqui os seus produtos e vender para a Europa e para demais países. Então, para a Rússia, é estratégico você pensar em ter posse dessa terra aqui, para que você possa conseguir vender os seus, fazer o comércio com o mundo todo através da passagem com o Mar Negro. Porém, essa região aqui da Eurásia, que eu quero chamar muita atenção, ela é chamada por um grande geopolítico de Heartland ou Ilha Mundo. O que é o Heartland ou Ilha Mundo? Essa região aqui, pessoal, é a região mais rica da Terra. Em xisto, em produtos minerais, em riquezas naturais. E ele defendia que a nação que dominasse toda essa área aqui que eu estou circulando com o mouse, ela consequentemente dominaria a Ilha Mundo, dominaria a Europa e por fim dominaria o mundo inteiro. Então, a União Soviética, ela anexou esses territórios aqui justamente porque ela tinha esse desejo de ser a maior potência do mundo, porque ela seguia a teoria desse grande conhecedor da geopolítica que era o Mackinder, né, que escreveu lá em 1904 essa teoria. Então, para o Putin, né, muita gente se pergunta qual que é o interesse do Putin na Ucrânia. O interesse do Putin na Ucrânia é não só deixar a fronteira do seu país mais protegida, como também permitir o escoamento dos seus produtos aqui, né, através do Mar Negro, ter essa ligação para o mar, né, para poder fazer a questão marítima, né, de venda dos seus produtos, comércio com os demais países, como também estar de olho também nas riquezas que a Ucrânia tem e aqui que toda essa região tem. Outra coisa também que o Mackinder defendia, pessoal, aqui nesse mapa não vai dar para ver, mas o Mackinder também defendia que além de um país ter acesso a todas essas riquezas aqui dessa região que ele chama de Ilha Mundo, se a Rússia, né, ou a União Soviética tivesse um contato direto com a Alemanha, se ela junto com a Alemanha estivesse unida, alinhada, essas duas potências, esses dois países conseguiriam ter o controle de toda a Europa, principalmente a Rússia. Por quê? Nessa região aqui, pessoal, onde eu estou colocando o mouse aqui, é o Mar Báltico. E através do Mar Báltico, a Rússia ela consegue vender o seu gás natural para a Alemanha. A Alemanha, que é a maior potência da União Europeia, ela sobrevive do gás natural da Rússia. A Rússia vende gás natural para a Alemanha. E aqui a gente tem o Nord Stream 1, que a Rússia construiu, né, para poder enviar aí as suas embarcações
para vender o seu gás natural para a Alemanha, que inclusive a Europa inteira depende desse gás natural. A Rússia tentou vender, a Rússia tentou construir também o Nord Stream 2, porém não foi aceito. Houve aí até uma intervenção dos Estados Unidos, né, em negociações com a Alemanha, porque aí senão a Rússia iria acabar conseguindo o que ela quer, e aí a Alemanha se tornaria ainda mais dependente da Rússia. Então vamos agora para a Ucrânia, vamos dar uma visualizada um pouco maior aqui na Ucrânia. A Ucrânia, pessoal, ela está dividida nesse momento. Se você me perguntar assim, os ucranianos, eles são favoráveis a essa invasão, são contras? Os ucranianos aqui da parte oeste da Ucrânia, que é essa região aqui mais próxima à Rússia, eles são separatistas. Eles defendem que essa região aqui pertence à Rússia e que tem que ser da Rússia. Porém, os ucranianos da parte mais leste são mais ligados ao mundo ocidental, são mais ligados aos Estados Unidos da América e são contra esse tipo de invasão. Qual que é o grande argumento do Putin para essa invasão que ele está fazendo lá na Ucrânia? A Ucrânia, como ela tem um passado muito ruim em relação à Rússia, os ucranianos sofreram muito na Rússia na época da União Soviética. Você teve o Holodomor, né, que foi um genocídio. Eu posso até depois trazer um vídeo sobre o Holodomor. Existem muitos ucranianos que temem justamente a Rússia pelo fato de que a Rússia ela não é um país democrático, ela não tem os valores democráticos do mundo ocidental, que uma parte da população ucraniana defende. E o que acontece, pessoal? Acontece que o argumento do Putin para essa invasão é o seguinte: a Ucrânia, o presidente, tinha o interesse de entrar na OTAN. Eu falei da OTAN, que foi criada como contraponto à União Soviética, e a União Soviética não existe mais, a Guerra Fria acabou, mas a OTAN continua existindo. E a Ucrânia tinha esse interesse de entrar na OTAN. Se a Ucrânia entrasse na OTAN, o que aconteceria, pessoal? Você teria bases militares americanas, teria bases militares da OTAN aqui na fronteira com a Rússia. E você teria mísseis americanos com a capacidade de chegar até Moscou e atingir Moscou. Nisso a Rússia se sente ameaçada. E aí o Putin até deu uma entrevista recentemente, né, respondendo a uma jornalista. Ela falou o seguinte: olha, eu não coloco bases militares na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Eu não coloco bases militares russas na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos apontando mísseis para eles. São eles que querem apontar mísseis para a gente. Então, ao fato da Rússia se sentir ameaçada com uma possível presença do exército americano ali na Ucrânia, né, caso a Ucrânia entre na OTAN, então a Rússia acabou fazendo essa invasão ali na Ucrânia como uma resposta a essa tentativa da Ucrânia de adentrar e fazer parte da OTAN. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: como o Mackinder ele defendia a teoria da Ilha Mundo, que quem dominasse essa parte aqui, consequentemente dominaria o mundo, os países aqui ao redor da Rússia começam então, vendo essa invasão russa na Ucrânia, começam a ficar com medo. Começam a pensar o seguinte: olha, se o Putin ele invade aqui a Ucrânia e gosta do negócio e começa a achar que vai ser fácil, até porque a OTAN não vai entrar aqui para defender a Ucrânia, os Estados Unidos não vai entrar para defender a Ucrânia. Então o que acontece, pessoal? Acontece que muito provavelmente ele vai querer anexar os demais países aqui. E aí nisso a Polônia já começa a ficar com medo. Nisso você já tem também a Finlândia e a Suécia com medo. Inclusive a Finlândia e a Suécia já deu aí declarações de que quer entrar na OTAN, e a Rússia já reagiu mal a isso. Então a gente observa que existe por trás disso tudo um motivo geopolítico estratégico que é benéfico para a Rússia fazer essa invasão à Ucrânia. E aos ucranianos, pessoal, para quem aí está sensibilizado com o caso da Ucrânia, não resta muita coisa. Os Estados Unidos e países da União Europeia, como o caso da Alemanha, né, falaram que vão impor sanções econômicas contra a Rússia como resposta ao que está acontecendo. Isso porque eles acreditam que as sanções econômicas vão adiantar alguma coisa. Mas eu já vou adiantando aqui que não vai adiantar. Por quê? Olha só para a história. O que a história nos mostra, né, pessoal? Lá em 1959 a gente teve a Revolução Cubana, lá em Cuba, perdão. Você teve a Revolução Cubana. O que a gente tinha em Cuba antes da Revolução Cubana?
A gente tinha um regime ditatorial de extrema-direita, do Fulgêncio Batista, que era um ditador que comandava Cuba. Essa ditadura cubana de extrema-direita era apoiada pelos Estados Unidos, e você tinha o Fidel Castro e seu grupo que fazia ali uma espécie de contraponto ou oposição a essa ditadura. Quando os grupos de guerreiros do Fidel Castro eles dominam Cuba, né, eles tomam, né, a cidade de Havana e fazem a revolução, os Estados Unidos imediatamente percebem que a política econômica que seria adotada ali, ou que estava sendo adotada ali pelo Fidel Castro, seria uma política econômica ruim para os americanos, porque eles começaram a estatizar empresas americanas, bancos americanos, e isso foi ruim para os negócios americanos. Então eles fazem o que? Eles fazem um embargo contra Cuba em resposta ao modelo político adotado ali em Cuba, né? E fazem esse embargo que dura mais de 50 anos, que é um embargo, um bloqueio econômico que prejudicou e prejudica até hoje a economia cubana. Mas eles fazem esse bloqueio e dizem o seguinte: olha, a gente só vai desfazer o embargo se vocês mudarem o modelo político de vocês, se vocês se tornarem uma democracia e tudo mais. Esse embargo foi feito o quê? Para deteriorar a economia cubana e, consequentemente, tirar o regime de Fidel Castro do poder. Só que isso não aconteceu. Cuba continua sendo uma nação socialista até hoje. Então, assim, esse bloqueio, esse embargo econômico prejudica a população cubana, mas não prejudica o governo, o regime cubano. Em relação à Rússia, a mesma coisa. A população russa ela vai sofrer com esse bloqueio, mas aqueles que estão no poder provavelmente não irão sofrer com o bloqueio, e provavelmente isso não vai surtir efeito nenhum no que se refere a esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí essa questão. Se vocês tiverem perguntas, podem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, não esqueçam de deixar aí um comentário perguntando, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!